O sol queimava alto sobre as colinas de Israel, e o vento seco trazia consigo apenas poeira e o cheiro distante de terra rachada. Havia anos que a chuva não caía, e o povo, antes confiante na fertilidade de suas terras, agora via o gado definhar, as colheitas murcharem e os riachos se transformarem em leitos de pedra seca. As conversas nas praças eram sussurros de desespero, e muitos se perguntavam se Baal, o deus estrangeiro que Jezabel exaltava, havia se ofendido. Mas os que conheciam o Senhor sabiam que não era Baal quem controlava as nuvens, e sim o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No palácio, o rei Acabe andava inquieto. Seu semblante carregava a atenção de um governante que via seu povo sofrer, mas sua mente estava cega para a verdadeira causa. Ao seu lado, Jezabel, a rainha fenícia, mantinha viva a chama do culto a Baal e a Será. Altares foram erguidos em lugares altos e centenas de profetas pagãos comiam a mesa real, enquanto os profetas do Senhor eram perseguidos e mortos. O nome de Elias, o tisbita, era pronunciado com ódio e temor. Ele havia anunciado a seca e desaparecido. Longe dali, em um lugar isolado, Elias vivia escondido, sustentado pela provisão milagrosa de Deus. Ele sabia que o tempo de silêncio estava chegando ao fim. Em uma manhã, enquanto o vento soprava entre as pedras, a voz do Senhor ecoou clara: "Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra." Elias respirou fundo. Não era apenas um chamado para falar com o rei, era um chamado para confrontar toda uma nação que havia se afastado do Deus vivo. No caminho para Samaria, Elias encontrou Obadias, o administrador do palácio. O profeta respondeu: "Sou eu. Vai e diz a Acabe, Elias está aqui." Obadias hesitou, temendo que Elias desaparecesse novamente e ele fosse morto pelo rei. Mas Elias garantiu: "Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, hoje mesmo me apresentarei a Acabe." Quando Acabe viu Elias, não conteve a acusação: "És tu o perturbador de Israel?" Elias, com olhar firme, respondeu: "Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Agora manda reunir todo o Israel no Monte Carmelo, junto com os profetas de Baal e de Azerá." O dia marcado chegou. O Monte Carmelo, imponente e coberto por vegetação rarefeita devido à seca, tornou-se o palco de um encontro decisivo. Homens, mulheres e crianças subiam as encostas para ver o que aconteceria. O ar estava pesado e o silêncio só era quebrado pelo murmúrio das conversas e pelo som seco das sandálias sobre a terra. No centro, 2 altares seriam preparados, um para Baal, outro para o Senhor. Elias se colocou diante da multidão e falou com voz que ecoou pelas encostas: "Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o." O povo permaneceu em silêncio, incapaz de responder. Então Elias propôs: "Daremos 2 novilhos. Os profetas de Baal escolherão um, o cortarão em pedaços e o colocarão sobre a lenha, mas não acenderão fogo. Eu farei o mesmo. Então invocaremos o nome de nosso Deus, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus." O povo respondeu: "É boa esta palavra." Os profetas de Baal começaram cedo, invocando seu Deus: "Ó Baal, responde-nos." Dançavam ao redor do altar, gritavam, batiam palmas, se contorciam em movimentos frenéticos. O sol subia, o calor aumentava e o suor escorria por seus rostos pintados. Mas nada acontecia. Ao meio-dia, Elias não conteve a ironia: "Gritem mais alto." Talvez ele esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Quem sabe esteja dormindo e precise ser despertado. Eles gritaram ainda mais, cortando-se com facas e lanças até o sangue escorrer, como era seu costume. O chão ao redor do altar ficou manchado de vermelho, mas o céu permaneceu mudo.
Não houve voz, nem resposta, nem atenção. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Elias chamou o povo. Aproximem-se de mim. Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, usando 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Cavou um rego ao redor, colocou a lenha, cortou o novilho e o dispôs sobre ela. Então ordenou: encham 4 cântaros de água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Fizeram isso 3 vezes, até que a água correu ao redor do altar e encheu o rego. Elias ergueu os olhos ao céu e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por tua palavra. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, de repente, um fogo caiu do céu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até a água do rego. O povo caiu com o rosto em terra e clamou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem levados ao ribeiro de Quizon, onde foram executados. Em seguida disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Elias subiu ao cume do Carmelo, se curvou com o rosto entre os joelhos e orou. Mandou seu servo olhar para o mar 7 vezes. Na 7ª, o servo disse: vejo uma pequena nuvem como a palma da mão de um homem. O céu se encheu de nuvens, o vento soprou e veio grande chuva. Elias, tomado pelo poder do Senhor, correu à frente da carruagem de Acabe até Jezreel, testemunhando que o Deus de Israel havia restaurado sua honra diante de todos. A chuva que se formava no horizonte parecia impossível minutos antes. O povo, ainda atônito pelo fogo que consumira o altar, agora olhava para o céu como quem desperta de um longo sono. O vento trazia o cheiro de terra molhada, e alguns começaram a chorar, não apenas pela água, mas pelo reconhecimento de que o Senhor era Deus. Elias, ainda no cume do Carmelo, mantinha a postura curvada, orando silenciosamente. Cada respiração era um ato de entrega, cada batida do coração, um compasso de fé. Seu servo, ofegante pela corrida até o ponto de observação, mal podia acreditar que aquela pequena nuvem se transformaria em tempestade. Acabe, na planície, observava o movimento das nuvens. Sua mente estava confusa, testemunhara o poder do Deus de Israel, mas seu coração ainda estava dividido. Jezabel certamente não aceitaria a derrota de Baal. O rugido distante do trovão parecia anunciar não apenas chuva, mas também conflitos futuros. Quando as primeiras gotas caíram, o povo ergueu as mãos, alguns se ajoelharam, outros riram como crianças. A água corria pelas ruas de terra, formando pequenos riachos que desciam pelas encostas. Era como se a própria terra suspirasse de alívio, bebendo cada gota com sede acumulada por anos. Elias desceu do monte com passos firmes. A corrida até Jezreel não era apenas física, era simbólica. Ele ia à frente da carruagem de Acabe, como quem anuncia que o Senhor lhe dera o caminho. O vento e a chuva batiam em seu rosto, mas seu espírito estava inflamado pela certeza da vitória divina. No entanto, no coração do profeta, havia consciência de que a batalha espiritual não terminara. Jezabel ainda reinava, e o povo, embora impactado, poderia voltar aos velhos caminhos. Elias sabia que milagres impressionam, mas é a transformação do coração que sustenta a fé. Enquanto corria, lembrava-se do momento em que restaurou o altar do Senhor. Cada pedra representava uma tribo, um pedaço da história de Israel. Reconstruir aquele altar era mais que erguer um símbolo. Era chamar o povo de volta à aliança, lembrá-los de quem eram e de quem era o seu Deus. O fogo que caiu do céu não apenas consumiu o sacrifício, mas queimou a dúvida que pairava sobre a nação.
O silêncio que se seguiu ao milagre foi quebrado pelo clamor uníssono: "O Senhor é Deus." Essas palavras ecoavam na mente de Elias enquanto seus pés tocavam o solo encharcado. A chegada a Jezreel foi marcada por olhares curiosos. Alguns viam Elias como herói, outros com desconfiança. Acabe entrou no palácio, provavelmente para relatar a Jezabel o que ocorrera. Elias sabia que a reação dela seria de fúria e que sua própria vida correria perigo. Mas por ora, a missão estava cumprida. O céu, antes de bronze, agora se abria em rios de bênção. O povo tinha visto com os próprios olhos que não há outro Deus além do Senhor. E Elias, mesmo ciente das lutas que viriam, descansava na certeza de que obedecera à voz divina.